Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no cérebro para tentar entender uma das condições mais complexas que existem, a depressão. E o legal é que vamos ver como a ciência evoluiu, sabe? Saindo daquelas ideias mais simples para um quadro, nossa, muito mais detalhado e fascinante. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com uma pergunta fundamental. Depois dá uma olhada no que seria a receita para a depressão, passa pela famosa história do desequilíbrio químico e também pelos problemas com ela. Aí a gente entra nos circuitos do cérebro e, no final, junta tudo para ver o que faz sentido. Então, vamos lá. Para começar, a gente tem uma questão que é, de verdade, um quebra-cabeça, a tal da vulnerabilidade. Pensa só nisto, porque duas pessoas podem passar exatamente pela mesma situação difícil, sabe, o mesmo perrengue, mas só uma delas acaba desenvolvendo a depressão. O que muda? O que faz alguém ser mais vulnerável que outra pessoa? Esse é o mistério. Bom, uma das primeiras grandes respostas que a ciência deu para isso vem de um modelo com um nome meio esquisito, a hipótese diátese-estresse. Calma, o nome é complicado, mas a ideia por trás é bem mais simples do que parece. Vamos ver. Basicamente, esse modelo diz que a depressão não aparece do nada, por um único motivo. É mais como uma receita, sabe? Precisa de dois ingredientes: uma vulnerabilidade que já existe na pessoa, essa é a tal da diátese, e um evento de vida estressante para acionar tudo. Isso. Então é tipo um processo de duas fases. Primeiro, tem essa vulnerabilidade de base, que muitas vezes é genética, biológica, já está ali. E depois vem um estresse forte, um gatilho, que vai lá e liga essa vulnerabilidade. E agora a coisa fica interessante de verdade, porque a gente vai olhar mais de perto. Uma peça-chave nesse quebra-cabeça genético é um gene específico, o gene transportador de serotonina, que a gente chama de SERT. E olha que legal como isso funciona na prática. Esse gene tem basicamente duas versões, uma curta e uma longa. A versão curta, bom, ela não é tão eficiente em transportar a serotonina. Aí, quando uma pessoa com essa versão curta passa por um estresse muito grande, o risco de desenvolver depressão sobe. O alarme do cérebro, uma área chamada amígdala, fica super reativo. Já quem tem a versão longa do gene parece ter uma proteção extra, uma resiliência maior. E falar de serotonina leva a gente direto para uma das teorias mais famosas que todo mundo já ouviu falar de alguma forma: a do desequilíbrio químico. O nome técnico dela é hipótese monoaminérgica. Essa ideia não veio do nada, não. Foi quase que por acaso. Lá nos anos 50, os médicos perceberam uma coisa muito curiosa. Tinha um remédio para pressão alta que, como efeito colateral, diminuía umas químicas no cérebro e as pessoas ficavam deprimidas. Ao mesmo tempo, um outro remédio que fazia o contrário, que aumentava essas químicas, tinha um efeito antidepressivo. A conclusão parecia óbvia na época, né? A depressão deve ser falta de química no cérebro. E quem são essas químicas? São as chamadas monoaminas. O trio principal é a serotonina, famosa pelo humor e bem-estar, a noradrenalina, que tem a ver com alerta, com energia, e a dopamina, que é a chave da motivação e do prazer. Só que, com o tempo, a ciência foi avançando e essa história, que parecia tão certinha, começou a mostrar umas rachaduras. Ela parecia, bem, incompleta. Então vamos ver agora por que essa ideia de que é só química não se sustenta mais. Tem uma analogia que é perfeita para isso. Dizer que a depressão é causada por falta de serotonina é a mesma coisa que dizer que uma dor de cabeça é causada por falta de aspirina. Pensa bem, a aspirina alivia a dor, claro, mas a falta dela não foi o que causou a dor de cabeça em primeiro lugar, certo? Existem alguns furos bem grandes nessa teoria puramente química. O primeiro é o seguinte: os antidepressivos mudam a química do cérebro quase na hora, mas a melhora no humor, essa leva semanas para aparecer. Isso já mostra que o efeito de verdade não é só o aumento da química, mas sim as adaptações que o cérebro faz a longo prazo. E tem mais: esses remédios simplesmente não funcionam para todo mundo, o que mostra que a história é bem mais complexa. Tudo isso força a gente a ir além da química e olhar para outra coisa, a fiação do cérebro, os circuitos. É aqui que a gente começa a falar do centro de comando das emoções. Lá no fundo do cérebro tem uma regiãozinha que age como uma torre de controle da nossa vida emocional. O nome dela é um trava-línguas, córtex cingulado anterior subgenual. Para facilitar, vamos chamar pela sigla em inglês, SGACC. Pensa nela como o grande maestro das nossas emoções. E aqui vem a grande sacada. Em pessoas com depressão, essa área, o SGACC, está trabalhando demais, ela está hiperativa.
E o mais incrível é que não importa o tratamento que funcione, pode ser remédio, terapia, o que for. Quando a pessoa melhora, a atividade nessa região volta ao normal. É quase um termômetro biológico da recuperação. Isso mostra que o problema é maior, é um desequilíbrio no circuito todo. É como se os centros de emoção do cérebro, sistema límbico, estivessem no volume máximo, superativos. E, ao mesmo tempo, as áreas de controle lá no córtex frontal, que deveriam colocar um freio nisso, estão meio desligadas, pouco ativas. Esse controle de cima para baixo que a gente precisa para regular as emoções fica muito fraco. Tá, e aí? Onde tudo isso nos leva? Chegou a hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça e montar o retrato mais moderno do que a gente entende hoje sobre depressão. A imagem que se forma não é de uma causa única. É muito mais como um efeito dominó, uma cascata. Começa com uma predisposição genética. Lembra daquele gene SSRT? Isso cria vulnerabilidade. Aí vem o estresse da vida e empurra a primeira peça. Isso mexe com os neurotransmissores, como a serotonina, o que, por sua vez, bagunça a atividade dos circuitos do cérebro, deixando aquela área, o SGAC, hiperativa. Viu? Uma coisa leva a outra. Tá tudo amarrado. E isso nos traz para uma reflexão final. A gente saiu de uma ideia bem simples, de falta química, para um mapa super complexo que envolve genes, estresse e circuitos cerebrais. A pergunta que fica é, à medida que a ciência vai preenchendo os últimos espacinhos em branco desse mapa, que tipo de tratamentos novos, mais precisos e, quem sabe, até personalizados podem estar esperando pela gente logo ali na frente?